Tem uma lupa perdida por aí? Uma lupa? Ah, essa aí mesmo. Obrigada. A paz do Senhor Jesus, amém? Meu Jesus. Jesus é muito bom. Quem ama Jesus, dá um glória a Deus. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus nos encontrou. E Ele tem uma obra linda para fazer. Só depende de quem? De mim, de você. Amém? Diga assim para o teu irmão, não tenho muito hábito de fazer isso não, mas eu quero que você me ajude a pregar. Eu estou um pouco sem voz. Diga assim para quem está do teu lado, tem uma multidão para nós alimentarmos. Tem uma multidão para nós alimentarmos. Jesus conta comigo e com você para alimentar uma multidão. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluias. Abra a tua Bíblia em Marcos, Evangelho, segundo narrou São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Eu peço, por favor, que a igreja me ajude. Nós vamos ler 15 versículos. Então, 14, né? 14. Mas nós vamos ler do 30 ao 44. Eu vou ler os pares, por favor, a igreja me ajude nos ímpares. Deixa eu explicar aqui sobre o ginecologista aí, porque senão vai ficar a gente achando que o casal vai vir para cá e a mulher vai deitar numa cadeira e ser, né, consultada. Gente, não é isso não, hein? Ele é pastor, Daiane? Cadê a Daiane? Ele é pastor? Ele é um médico ginecologista e dá palestras sobre vida sexual. Porque crente também fala de sexo, tá, gente? Ih, caramba. Mas não é crente solteiro ficar falando de sexo, não, gente. Casado tem que falar de sexo porque Deus deu esse presente para nós. É um presente. Não tenha vergonha porque é um presente. Tá? Satanás, como ele bagunça tudo, ele bagunçou também o sexo. Tudo ele quis bagunçar. Tudo ele quis colocar lá, ó. Então ele quis bagunçar o sexo, dizendo... Eu me lembro, ainda era solteira quando meu pastor falou isso. Que Satanás, como ele gosta de bagunça, então ele fala pro solteiro assim, que nada, né? Depois de casar não, pode agora. Não, só com um só, que imagina. Aí fica sem graça, e aí ele vai colocando as patas dele, né? Se é que ele tem pata. Mas enfim. Então a Daiane vai movimentar lá esse grupo. Pode desligar o ventilador aí, gente? Que hoje... tá. Não. Esse ar aqui tá ligado? Então pode desligar um lado. Hoje tá fresquinho, não é? Então vamos lá. Tem uma multidão para nós alimentarmos. Marcos 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. A igreja bem bonita no 31. E foram sós num barco para um lugar deserto, a igreja. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas à igreja. Os discípulos disseram, despede-os para que vão
aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. A igreja. Ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. A igreja. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. A igreja. E todos comeram e ficaram fartos. A igreja. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Esse texto que a gente leu, esse texto fala da primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez, né? Hoje você e eu sairemos daqui com uma palavra ecoando. Eu espero no Espírito Santo que aconteça isso, porque Ele me impulsionou a essa palavra hoje. Essa palavra que vai ecoar para nós é que nós temos algo a dar de comer para alguém. E o Senhor está dizendo para mim e para você: dai-lhe voz de comer. Nós não vamos esperar que outro dê. Nós, se comemos do pão vivo, nós temos pão para dar. Então nós não vamos esperar alguém dar pão, nós daremos pão a comer. Fique atento ao que o Espírito quer falar nessa noite. Fique atento ao que tem acontecido com você, na sua casa, no trabalho. Fique atento, porque o Senhor, Ele conta comigo e com você para mudar uma situação. Fique atento. Aonde nós estivermos, tem um desafio. Qual é o desafio, pastora? Alimentar famintos. Alguém já está entendendo o que eu estou falando? Porque eu era uma dessa faminta. Eu já falei para a igreja que eu ia para a porta do meu trabalho, procurando alguém que pudesse me alimentar. Porque eu estava com fome. E como o próprio Jesus diz, não era fome de pão. Era de uma fome que não tivesse mais aquela fome. Uma fome que fosse saciada. E você que está aqui, ei, desperta. Você vai alimentar multidões. Nós fomos chamados para alimentar multidões. Sabe o que eu acho muito interessante? Que capítulos mais à frente acontece a segunda multiplicação de pães. Está lá em Marcos 8. Nós lemos a primeira, mas mais à frente está a segunda multiplicação. Ou seja, os discípulos já estavam acostumados com esse tal de milagre, essa coisa chamada milagre. Já era corriqueiro dos discípulos. Só que é muito interessante que nessa segunda multiplicação, os discípulos já tendo passado por uma multiplicação, parece que ainda estão incrédulos. Parece que não viveram experiência nenhuma de multiplicação. Parece que não tem costume com milagre. Parece que não conhecia o Deus a qual eles serviam. Será que a gente conhece alguém assim? Ou será que a gente está nessa posição? A gente já viveu milagre. A gente já experimentou milagre. Só que agora a gente está passando por outra situação. Os discípulos passaram por uma experiência que foi a primeira multiplicação. Imagina eu e você ter vivido essa experiência. Mas a gente vive agora quando a gente lê a palavra. A gente se reporta de novo quando a gente lê a palavra. Porque a palavra do Eterno é viva, é poderosa, é eficaz. Faz o que apraz ao coração dele. E agora, diz ali em Marcos, no capítulo 8, que eles vão viver uma experiência. A multidão tem fome. E alguém diz:
Da onde poderá alguém satisfazer uma multidão porque só tem 7 pães? Meu Deus, na primeira só tinha 5 pães, ainda que tivesse 2 peixes. Mas agora não tem 5 pães, agora tem 7 pães. Será que com a gente é diferente, Carlos? Será que com a gente é diferente, Patrícia? Lá atrás só tinha 5 pães. Agora eles estão vivendo a experiência de ter 7 pães. 2 pães a mais. Se com 5 pães teve multiplicação, tem 2 pães a mais. E alguém está dizendo, mas vai dar? Será que com a gente também não é assim, Ingrid? Lá atrás, viveu a experiência, teve um casamento lindão. O que Jesus não pode fazer agora? O que Jesus não pode entrar lá naquela empresa atribulada e te dar vitória? E te exaltar naquele lugar? O que Jesus não pode fazer, minha filha? Mas a gente esquece da primeira multiplicação, Rita. A gente esquece do primeiro milagre. A gente esquece o Deus que a gente serve. E a gente agora está dizendo, ué, vai dar? Do jeito que está, vai dar? E Jesus está dizendo, e lá atrás, não deu? Lá atrás eu estava de fora, eu não estava com você nessa situação. Por que você está achando que agora não vai dar? A gente vive um milagre, a gente vive uma cura, a gente vive uma provisão. Passa o tempo e a gente está como? Como eles fizeram. Será que o que tem vai dar? Se estamos enfrentando momentos difíceis, momentos de desafios, a gente volta de novo à estaca zero. A gente passa por um período, a gente sempre está falando dessa pandemia porque, meu Deus, para mim foi a maior experiência da minha vida em relação a... Eu falava, ver defunto, não via ninguém na rua. Chegava no portão, meu Deus, o que aconteceu? Igual aqueles filmes, né? Tudo deserto. Passava ninguém. Se passasse alguém, deixa eu entrar, porque esse negócio aí pode me pegar. Se alguém não aprendeu nesse tempo, meu querido, não aprende mais não. Mas Jesus é misericordioso, aprende sim. E a gente volta a estaca zero, a gente volta a não crer de novo. A gente olha para um lado, olha para o outro, só vê o problema, só vê o impossível, só vê a dificuldade. Esquece que o dono do milagre, ele anda lado a lado conosco. O dono do milagre, ele anda lado a lado conosco. Os versículos 32 e 33 diz que a multidão, vendo que Jesus e os discípulos se retiram de barco, presta atenção. A multidão, vendo que Jesus e os discípulos se retiraram, eles se dirigem para um lugar mais deserto, mais afastado, eles vão a pé e chegam antes de Jesus e antes do discípulo. Eles chegam antes. Quem tem fé chega antes. Quem acredita chega antes. Quem tem fé e acredita não espera, vai atrás do milagre. Quem quer viver milagre não vê distância, não vê dificuldade. Ah, eles pegaram um barco e foi. A gente vai chegar antes dele, porque a gente acredita nele. Quem quer viver milagre só vai viver milagre. Eles foram atrás do milagre. Você está passando dificuldade, mas você veio. Você está passando deserto, mas você veio. Você está passando por problemas, mas você veio. Se você olhasse para a circunstância que você está vivendo, você não tinha vindo, mas você veio. Porque você sabe que aqui tem Jesus. Aqui tem poder. Aqui a glória dele está. Você veio. Passando por problema, mas você veio. Com dificuldade, você veio. Jesus está vendo como foi que você veio. Jesus está vendo o que você rompeu para vir até aqui. Então deixa eu ser profetisa na tua vida e dizer, tem milagre para você, tem provisão para você, porque você rompeu e veio. Você veio. Jesus, diz o texto, que ele teve compaixão daquela multidão. Ele tem compaixão de nós, queridos. A gente é firula ao extremo e ele tem compaixão. A gente erra e ele tem compaixão. A gente tropeça e ele tem compaixão. Ele tem compaixão. Ele se coloca no nosso lugar.
O versículo 34 diz que Jesus olhou para a multidão, teve compaixão porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ele fica sem rumo, ela fica perdida. Quantos já estiveram um dia assim? Eu já estive um dia assim. Eu já estive um dia assim de dizer, sabe de uma coisa? Esse negócio de igreja não é para mim. Eu já estive um dia assim, Léo, de dizer, esse negócio de igreja eu tô fora. Ei, corpo, somos corpo, onde a cabeça é Cristo, e se o membro tá fora, tá fora. Não tem esse negócio de Cristo em casa, vai nessa de Cristo em casa. Vai nessa de Cristo em casa. Elas estavam como ovelhas sem pastor. A ovelha, ela sem um pastor, ela fica perdida, ela fica desorientada. A ovelha, ela precisa ser guiada, ela precisa ser direcionada. Ah, mas eu tenho Jesus como meu pastor, também tenho. Mas ele levanta homens para dar direção. Ei, ele levanta homens para dar direção. Tem horas na vida da gente que a gente acha que a gente pode caminhar sozinho. A gente acha que a gente já cresceu e pode caminhar sozinho. A gente se acha seguro de nós mesmos, acha que não precisa de ninguém para ser guiado. João, capítulo 10, dos versículos 11 a 15 diz, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Cuidado com a voz do mercenário, como diz Jesus aqui no texto. Cuidado com as vozes que não vêm do céu. A gente tem hora que fica tão entenebrecido que a gente não discerne mais qual é a voz do Eterno, qual é a voz que está vindo. Porque a gente está com a mente entenebrecida e a gente não consegue discernir a voz do bom pastor. E o Senhor está dizendo nesta noite, ei, não se afaste. Porque quando se afasta, o mercenário vem. Ele estava pertinho, você viu no texto. Mas quando ele vê que a coisa está apertando, ele foge. Ele não fica, o bom pastor não, ele dá vida pela ovelha. O que é que você tem vivido que sabe que está começando a se distanciar do bom pastor? Que você tem vivido que você se distanciou do bom pastor. O bom pastor Jesus está neste lugar. O bom pastor Jesus me usa nesta noite para dizer para você: aquele que me conhece, ouve e conhece a minha voz, a voz do bom pastor. No versículo 35, os discípulos, vendo que a hora está muito avançada, pedem para Jesus despedir a multidão. E dão uma dica para Jesus. Olha, às vezes a gente não faz isso. Dando uma dica para Jesus. Jesus, despede-os para que eles comprem algo para comer. Tipo assim, aqui não tem nada para eles comerem, Jesus. Manda eles embora. Mas a resposta de Jesus é: dá-lhes voz de comer. Toda vez que um desafio é colocado diante da gente, a gente quer despedir o problema. A gente quer mandar o problema embora ao invés de entender. Se o Senhor colocou esse desafio na minha mão, não é para eu despedir o problema, é para eu resolver o problema. Toda vez que um desafio chega até nós, toda vez que alguém quer desistir, que a gente sabe que quer desistir, a gente tem vontade de falar, cara, desiste mesmo. Menina, desiste mesmo. Não, do jeito que chegou, desiste mesmo. O bom pastor, ele não faz isso. A voz do bom pastor acolhe. A voz do bom pastor traz para perto. É como se Jesus dissesse nesse texto: despedi-los?
Está na mão de vocês operar o milagre. Despedir a multidão, vocês não acreditam que vocês farão as obras que eu faço? Eu posso multiplicar e vocês também podem multiplicar. Jesus estava dizendo para eles: eu estou dando a oportunidade a vocês de serem um canal para o milagre. E vocês estão pedindo para eu despedir o problema? Não, eu não vou despedir o problema. Vocês vão ver o milagre acontecer e o meu nome ser exaltado. Aleluia! No Evangelho de João, no capítulo 6, coloca para mim, por favor. Aleluias. Do 1 ao 11, olha como é que é relatado aqui. Por favor, eu vou ler os ímpares da igreja, os pares, aqueles que puderem me ajudar. João, capítulo 6, do 1 ao 11. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E eu estive lá. E eu vou voltar lá. Quem pode dar uma glória a Deus? O versículo 2, por favor, a igreja. Pode ser mais bonito, hein, gente? Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, a igreja. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem, a igreja? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus, ele é intencional. Ele sabia. Mas ele falou para ver como Filipe ia reagir. Às vezes a gente está vivendo situação, não é para matar, não é para acabar, é para ver como a gente vai reagir. Dizia isso, vocês leram. 7. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, a igreja. Está aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos, a igreja? Jesus, tomando os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quem pode glorificar o nome do Senhor por essa poderosa palavra? Num desafio desse, Jesus disse para Filipe: Filipe, onde a gente pode comprar pão? Filipe ali, ele joga a oportunidade de ser um instrumento para o milagre. Filipe responde para Jesus: mas Jesus, nem que a gente tivesse 200 denários, daria para alimentar tanta gente. O texto diz que Jesus falou para experimentá-lo, pois já sabia. A Bíblia diz que se a gente tiver fé como um grão, do tamanho de um grão de mostarda, a gente faria um monte, transportar para outro lugar. E muitas vezes ele está nos experimentando, Elaine. E a gente não está demonstrando fé nenhuma para o Senhor. Jesus sabia, por isso estava experimentando ele. André, que está do lado, vê que tem um menino com 5 pães e 2 peixes, ainda que ele até ache pouco, talvez se lembre que com menos já tinha vivido um milagre semelhante, mas André não perde a oportunidade. Porque se tem algo, mas mesmo que pouco, é a oportunidade para o milagre ser gerado. Jesus perguntou para quem? Para André ou para Filipe? Jesus perguntou primeiro para André ou para Filipe? Para Filipe. Quem veio com a resposta? André. Talvez perto de você tenha alguém que Jesus está dando a oportunidade de sair de um problema e viver um milagre. Mas a pessoa só está vendo a dificuldade, só está vendo o problema. Abre a boca,
Diz para Jesus: tem um pouquinho, mas eu creio no milagre. Tem pouquinho de dinheiro, mas eu creio no milagre. Tem um pouquinho de saúde, mas tu és Jeová Rafá. Tem um pouquinho de alimento, mas tu és a minha provisão. Tem um pouquinho de fé, mas o Senhor já disse que podia ser do tamanho de um grão de mostarda. Apresenta para Jesus. Diz para Ele como é que está a situação e Ele vai te responder: haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Agindo eu, o Senhor, ninguém pode impedir. Mas a gente só olha para o problema. A gente não pega e faz como Jesus dá graças e diz: Senhor, é pouco. Mas o pouco na tua mão é multiplicado. Como é que está a tua célula? Meu Deus, essa célula não cresce. Tu já apresentou essa célula para Jesus? Como é que está lá dentro de casa? Meu Deus, a salvação não chega. Tu já apresentou essa casa a Jesus? Qual é o desafio? Qual é a dificuldade? O dono do milagre está aqui. O dono do milagre está aqui. Jesus está dizendo: dá a você de comer. O milagre você mesmo pode operar. O milagre não é para exaltar homem ou mulher. O milagre não é para alguém dizer: a pastora botou a mão, o apóstolo botou a mão, o líder de célula botou a mão. Ei, a tua mão é ungida. Bota a mão e clama pelo milagre. Dá a você de comer. Jesus está dizendo: eu deposito em você para que o milagre aconteça, para gerar o milagre. Vamos parar. Eu tomo posse de apresentar dificuldade. Apresenta dizendo: eu creio no meu milagre. Não espera que o outro viva o que é para você viver. Você já visualizou pouco ou quase nada. É com esse pouco ou quase nada que ele vai operar um milagre. Você pode dizer: ah, mas fulano podia estar aqui. Não, é você. É você que Ele quer usar. É você. Quando essa palavra começou a arder em meu coração, eu comecei a pensar na minha rua, em cima da minha casa, alguém que precisa de milagre. O nosso bairro, a nossa comunidade, o nosso município, o Brasil. A gente fica pensando, Léo, esse lixo na porta, e essa dificuldade, isso aqui que não muda, e o Senhor está dizendo: dá-lhes voz de comer, operem vocês o milagre. Quantas vezes você clamou, quantas vezes você impôs a mão e clamou pelo milagre? Quantas vezes você apresentou isso ao Senhor? Quantas vezes? Comecei a confrontar a mim mesma até que ponto eu creio que através da minha oração, da minha fé, da minha atitude, uma situação é mudada. Muitas vezes a gente reclama, mas a gente não clama. Você crê que a sua família, o seu bairro, a sua rua pode ser mudada? Você crê? Quanto a gente crê é o quanto a gente gasta de tempo com os joelhos clamando pelo milagre. Quando a gente quer um milagre, a gente deixa o joelho machucado pelo milagre. Enquanto a gente quer por esse milagre, quanto tempo está sendo dedicado a esse milagre? Dá-lhes voz de comer. Muitas vezes estamos vivendo situações como essa. Ali estava falando sobre alimento. Muitas vezes temos diante de nós um problema e estamos dizendo para Deus: despede o problema, usa outra pessoa, usa alguém. Deus está dizendo: é com você. Essa situação é para você resolver. Essa situação você tem capacidade de resolver. Essa situação veio até você porque você tem capacidade para isso. Você toma posse?
Eita glória. Você crê que o Senhor te trouxe para cá para mudar essa situação? Não chore pelo que deixou, chore por aquilo que o Senhor vai fazer. E Ele já começou a grande obra. É você que Deus está confiando. Essa pessoa, essa família, essa escola, a faculdade, eu não sei qual é o contexto, mas se é você que está lá dentro, é você que Ele confiou. Essa palavra corta para cá, tá, gente? Que tem desafio que eu falo, Senhor, já clamei por homens aqui para visitar uma pessoa, e eu digo, vai lá, porque a gente sabe que profeta de casa não tem honra, vai lá. Vai até lá. E o Senhor está falando para mim, dá você de comer. Quando nós nos reunimos como igreja do Senhor para viver a manifestação do poder do eterno, eu quero gerar um pouco mais de fé no seu coração, sobre o pouco que você tem, e Deus pode multiplicar. Coloca para mim, por favor, 1 Reis 17, texto muito conhecido da igreja, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra. 1 Reis 17, os versículos 8 ao 18, fala da viúva de Sarepta. A igreja, por favor, no 8, aí, bem bonito. 1, 2, 3, vai. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. O 10, a igreja. Indo ela buscar, ele chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, a igreja. Para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho, a igreja. Quem crê nisso? E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, comeu ele e a sua casa por muitos dias, a igreja. Depois dessas coisas, sucedeu que o filho adoeceu desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, a igreja. Vou continuar, e ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama, a igreja. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele, a igreja.
para Jesus esse glória. É para Jesus o teu aleluia. Quantas vezes nós não ficamos assim, como essa viúva? É para a morte. Mais uma vez eu quero dizer para você, haveria coisa demasiadamente impossível para o Senhor? O Espírito do Eterno está sobre este lugar e está gerando fé nos corações. Irmã Fátima, se creres, verás a glória do Eterno. Muitas vezes a gente toma posse. Ainda que o médico estude, tome posse da palavra liberada. Não tome posse da palavra liberada pelo homem. Tome posse da palavra liberada pelo Eterno. Creia que no pouco Ele faz. Creia que na pouca saúde Ele renova as tuas forças. Será que muitas vezes não ficamos como essa viúva? Só enxergamos morte, só enxergamos situação ruim. Tem isso aqui, eu vou fazer isso aqui e já não tem mais jeito, já acabou, decretado. Não é essa a palavra. Ainda que o que vocês tenham sejam para vocês pouco, na mão do Senhor Ele faz um milagre. Ei, toca naquele remédio. Você não vai parar de tomar o remédio, mas você vai dizer: Senhor, muito maior que o remédio é o Senhor. Opera através do remédio. Pastora, não tem mais jeito. Humanamente falando, não tem mais jeito. Mas o Deus de vida está neste lugar. O Deus da vida está neste lugar. Ei! Dona Ieda, não estou desmerecendo a sua dor. Mas será que não é o tempo que o Senhor está sacudindo a Ieda e dizendo: ei, creia. Creia. Mas é no Eterno. Ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. Ei, levanta a cabeça, olha aqui para mim. A senhora não precisa de nada mais, nada menos do que confiar nele. Porque ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. Não tem nada mais poderoso do que ele. Não existe nada acima do nome dele. Deus está nos confiando uma missão. Dá-lhes voz de comer. Sejamos nós a provisão. Sejamos nós a provisão espiritual. Sejamos nós a provisão material. Sejamos nós resposta. Espiritualmente falando, tem muita gente aí fora precisando ser alimentada. E sabe quem vai usar para alimentar a multidão? Diga: eu. Tem um alimento muito maior que o alimento físico, que é o alimento espiritual. O louvor aqui em cima. Como que você adentrou aqui essas portas? Como está a sua vida, a sua intimidade com o Senhor? Evangelho segundo João,
capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Como está a sua vida? Como que você está? Como está a sua caminhada com o Senhor? Porque a cada novo passo, Ele vai dando mais oportunidade da gente conhecer mais milagre. Mas quando a gente recua, a gente está dizendo não para o milagre. Nós vamos louvar, e se essa palavra gerou fé no seu coração, venha ao altar, apresentar ao Senhor o milagre que você precisa. E nós queremos clamar por você. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Vamos adorar Ele. E eu quero orar por você. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.